Temos o texto? Eu vou acompanhar conforme está na tela, não deve ter muita variação nas versões. Então vamos lá? Diz assim: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar do seu pai Herodes, temeu ir para lá e, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Até aí. É um texto ultra conhecido, né? Mas vamos fazer um overview para que a gente entenda esse evangelho como foi conduzido. O que o evangelista tinha na sua mente quando envia esse evangelho e tal, esse trecho do texto para aqueles que iam recebê-lo, né? Então a gente já sabe que Mateus está escrevendo para um grupo de judeus convertidos, pessoas que tinham tido contato com Cristo e estava tendo contato com, tentando entender quem era esse Cristo. Imagine, nós estamos falando de alguma coisa que estava acontecendo próximo ali, anos próximos de coisas que já tinham ocorrido, né? Mas ele queria fazer vínculos. E Mateus, se você entender o texto, toda vez que ele fala para que se cumprisse, ele está tentando mostrar para aquela comunidade que aquele Jesus, ele é ele mesmo, é ele o Salvador, não há outro. Então não há por que temer. É importante isso porque haviam outros, né, na época que queriam e se diziam Messias. Eu sou o Messias, ou outros apontavam para o Messias. Mas Mateus quer dar tranquilidade àquela comunidade e ele começa a fazer esses vínculos o tempo todo, né? Eles sabiam e acreditavam que esse Messias, quando viesse, havia aquela ideia de um Messias bélico, alguém que ia brigar, alguém que ia lutar Mas Mateus quer mostrar o seguinte: essa ideia não é a ideia que, na verdade, está acontecendo. Esse Jesus que veio, ele tem outro vínculo, e um vínculo importante. Então, no texto que nós lemos, nós vamos passar por eles novamente, ele vai querer o tempo todo, num primeiro momento, já que naquele momento Moisés era uma figura importante, ele quer mostrar, através do paralelo de vida que está acontecendo com Jesus, que o paralelo é o mesmo com Moisés.
Então, quando o anjo vem e fala com José e manda para ele para o Egito, ele está mandando ele para o Egito como Moisés estava no Egito, da mesma maneira. Lembram lá a história de Moisés? Que Moisés ele fica lá flutuando, né, para fugir de ser morto, e aí o faraó manda matar um monte de criança. Da mesma maneira tem um registro aqui de algo paralelo acontecendo, que Herodes manda matar um monte de criança. Então, o tempo todo, Mateus está trazendo os paralelos. Está vendo como Jesus, na sua trajetória, replica Moisés. Então, ele quer, nesse primeiro momento da infância, que depois Jesus fala por si mesmo, mas nesse primeiro momento, o evangelista está querendo mostrar, olha, desde a infância, haviam sinais e paralelos muito marcantes entre Moisés, Jesus e Moisés. Então, esse Jesus era verdade, né? A ideia de que, mais antes do texto que a gente falou, onde os magos vêm, além das atitudes dele, Mateus quer personificar que o mundo está recebendo Jesus, né? O mundo está ansioso. Então, os magos vêm no anseio, é uma representação também. Isso não aconteceu? Não, aconteceu, mas ele quer fazer os paralelos e deixar aquela comunidade, percebam o que está acontecendo, percebam os movimentos de tudo que está acontecendo. E Herodes, além da morte, é a rejeição do judaísmo oficial, aquilo ali. Então, essa é a ideia de Mateus. Ele está tentando trazer para aquela comunidade que vocês percebam os sinais. Muitas vezes, ainda mais nesse ambiente que nós estamos vivendo, próximo da eleição, volta e meia, uma série de coisas, as pessoas estão vendo, fulano fez aquilo, mas é isso e tal, né? Os que os políticos estão fazendo de forma muitas vezes negativa, era o que Mateus estava tentando fazer para a sua comunidade de uma forma positiva, para dar ânimo àquela comunidade, porque havia uma pergunta, havia uma dúvida: esse realmente é o Jesus a qual eu tenho que seguir? Muitos aqui talvez não tenham participado disso, mas até o retorno de Jesus, né, que a gente espera ter, durante... a gente que é jovem há mais tempo, muitas pessoas apareceram no Brasil e fora do Brasil dizendo ser Jesus: olha, eu estou de volta, hein? Acreditem. E isso vai acontecer novamente, a Bíblia já nos mostrava sobre isso. E, de certa forma, aconteciam manifestações de pessoas que queriam e se diziam ser esse Messias. Então, Mateus está querendo chegar e dizer: olha, esse aqui, esse você pode crer, esse você tem a certeza de que não é outro, né? E Herodes, quando fala de morrer, né, e esse movimento que nós lemos aí no texto, esse movimento que vai para lá, que, olha, o José sonha e o anjo fala com ele, e ele pega a família no meio da noite mesmo, já parte e tudo. A gente, pelo que a gente conhece a respeito de Herodes, ele morre... não faz, ou seja, a família não fica muito tempo no Egito. Nós não sabemos precisar quantos meses foram isso, mas ele provavelmente eles devem ter voltado aí com Jesus, já devia ter uns 4 anos, 3 anos. Não é muito claro isso, mas a gente sabe que não foi muito tempo, mas foi necessário esse movimento. Bom, com esse preâmbulo, você já sabe o que eles querem, tudo. O que a gente... Já vamos entrar no texto, o que a gente pode aprender, e eu espero que você fique no texto. Olhe o texto, que eu não vou fazer as inserções que eu costumo fazer versículo a versículo, mas fique com ele em mente, para que você vai entender tudo. E a primeira coisa que a gente precisa aprender com esse texto, é bom que a gente aprenda, é que a gente nunca pode confundir onde você está com quem você está. Nunca confundam isso e você vai entender por quê. Onde você está e com quem você está. Eles estavam em Belém. Eles estavam naquele lugar que era confortável para eles. Eles são chamados para ir para o Egito.
O Egito, a memória daqueles hebreus era uma memória de exílio. E, por conta do exílio lá, já moravam muitos judeus. Então, quando ele se desloca para lá, ele se desloca para fugir, porque o anjo diz para ele, e ele imediatamente pega aquela informação, toma uma atitude e vai para o Egito. Mas havia lá um outro grupo de judeus, eles não estavam totalmente, isolados, eles só estavam fugindo, era um movimento político. Mas estando ele lá, como eu falei, passa um tempo, a hora que, olha, todos morreram, você pode voltar, e ele recebe a informação e volta, e depois ele vai para Belém, e Belém no final dessa trajetória, é uma cidade que a gente só tem essa informação no Novo Testamento, ou seja, ela é tão descaracterizada, ela é tão ruim que lá em João 1,46 a gente tem o texto da conversa de Filipe com Natanael, e aí a pergunta é, pode vir alguma coisa boa de lá? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então ele sai de um lugar de conforto, ele sai de um lugar onde as coisas vinham bem, eles tinham recebido os magos, então estavam numa situação de alegria, um filho nasceu, vieram recursos, mas de repente eles são obrigados a se deslocar, eles são obrigados a tomar uma nova direção. A gente tem muita dificuldade, porque nós, em geral, praticamos olhar para os lugares, mas não conseguimos pensar sobre que relações ou sobre que proteção eu estou, aonde estou. A gente se movimenta pela vida, a gente se movimenta no emprego, a gente se movimenta de bairro, a gente se movimenta de igreja, mas parece que o tempo todo a gente fica muito motivado por anseios nossos, por coisas nossas, e nós não trabalhamos ou costuramos esses movimentos a movimentos que Deus certamente está direcionando as nossas vidas. Isso é um problema. Isso é um problema porque tanto os jovens quanto os outros, que são jovens há mais tempo, eu já ouvi essa frase muitas vezes. A gente ouve o seguinte: o pior é não tentar, né? O pior é eu nunca ter tentado isso. Eu preciso tentar. Eu não posso deixar, porque a frustração minha seria eu chegar a ficar velho e você não ter tentado. Eu gostaria de dizer o seguinte: é verdade, vírgula, com o Senhor, sob a orientação do Senhor, sem movimentos que você utiliza tão somente à sua vista, o que você percebe. Porque o Egito, para aquela família, não era bom, mas ele naquele momento precisava ir. Só que José sabia, e aquela família sabia, que estava sendo conduzida pelo Senhor. Então aquele movimento não era um movimento totalmente desastroso ou opressor, ainda que fosse. Porque se eu tenho que deixar a minha terra, se eu tenho que deixar o meu lugar, se eu tenho que me movimentar por uma ação externa, seja ela qualquer, o desemprego, vou tentar a vida no exterior, vou tentar a vida no Nordeste, ou seja lá o que for, mas quando a gente tenta fazer movimentos que não são sustentados ou orientados pelo Senhor, a gente vai ficar de tentar em tentar. E o texto bíblico é rico nisso. E uma das histórias que nós ouvimos é a questão do filho pródigo, que deixa tudo e vai buscar uma outra vida, estruturado nas percepções deles, longe do Senhor. Esse texto é usado de uma outra forma, mas nos ajuda a compreender que o distanciamento da compreensão e da ligação o tempo todo, da movimentação da nossa vida, sem uma movimentação orientada por Deus, não tem sentido. E muitas vezes você vai estar num lugar que é de desconforto para você. Essa família foi para o Egito e depois foi para Nazaré, uma cidade que não tem o menor sentido para eles naquele momento. Pelo menos estavam dentro do mesmo país, da nação deles, mas longe, provavelmente, de onde deveriam estar seus familiares, e constroem uma outra história.
Às vezes a gente está num lugar de desconforto, mas esse lugar, para você, meu querido cristão, não pode ser desalinhado ou se sobrepor a com quem você está. Se você está num momento, num lugar de desconforto, num primeiro momento, ou no Egito, ou num lugar que é menor, que é pequeno, como Nazaré, mas se esse lugar foi orientado, é orientado ou foi comunicado para você estar por um tempo pelo Senhor, este lugar é o que você deveria estar. E caminhe com o Senhor, se comunicando com Ele, para que todo o seu movimento, como foi o de José, todos os movimentos na sua vida profissional, familiar, na igreja, não importa. Quer tentar? Tente com o Senhor. Quer tentar? Ouça o Senhor. Porque independente do lugar que muitas vezes você vai estar com desconforto, e aqui no caso, eles certamente estavam, saíram do conforto da sua casa porque alguém o perseguia, a gente vai ter muita dificuldade. Então olhem, cuidado. É muito gostoso alguns lugares em que a gente olha a vista e fala assim, nossa, que empresa maravilhosa, que bairro gostoso, né? Igreja também maravilhosa. E é bom que a gente tenha esse olhar, mas sem a devida orientação do Senhor, eu estou fora de lugar. Eu preciso estar dentro, primeiramente, do lugar da orientação divina. E às vezes a gente não gasta tempo, investe tempo em se comunicar com o Senhor para saber se aquele lugar é o lugar que eu deveria estar. Cuidado para você não se distrair com lugares. E aí, é claro, né, eu tenho que dar, nesse momento, as boas-vindas, alguns que já estão aqui com muito tempo, então me permitam fazer um parêntese ao Douglas, a Neidimar, a Miriam, a Lídia, a Kátia, a Alessandra, o Paulo, Rosimério e o Douglas serão recebidos essa noite aqui no culto noturno. De alguma maneira, eles fizeram esse escrutínio, em alguma maneira, para se achegar aqui em Curicica. Um escrutínio de diversas formas. Poderiam, e eu fiz essas perguntas a eles, vocês poderiam, por que Curicica? Porque, de alguma maneira, eles conversaram com o Senhor no seu coração, na sua mente, em suas orações, e entenderam que, neste momento da vida, da trajetória deles, este é o lugar, independente de ser uma igreja simples, a localização dela, mas esse escrutínio passou pelo coração dessas pessoas nessas horas, e os muitos outros que já chegaram aqui. Seja esse o escrutínio que passe no seu coração para todo o ato da sua vida, conversando com o Senhor, porque às vezes eu posso olhar aqui, poxa, esse banco aqui não tem um estofado confortável, igual o meu carro que eu sento e tal, mas nesse momento agora você está acompanhado do Senhor, de pessoas que vão cuidar de você, certamente, porque Ele assim o direcionou. Lembre-se disso, e talvez ajude a gente a botar uma poltrona melhor aqui, né? Quem sabe? A gente precisa compreender isso, porque é transformador quando a gente sabe com quem está, no lugar que está, independente de onde está. A gente muitas vezes não compreende a nossa história, né? Viver com Deus muitas vezes é compreender essa passagem da história sem letreiros luminosos. Essas pessoas não passaram aqui na porta em algum momento e viram assim, olha, Paulo, Alessandro, essa igreja é para você. Não, isso não aconteceu. Quem fez isso foi o Jesus no seu coração, mostrando que nesse momento da história é aqui a acolhida. A gente precisa saber assim, porque aí, independente dos lugares que estamos, independente do momento que estamos na vida, nós estaremos sabendo que estamos sendo cuidados do Senhor. Lembra que o anjo falou para José? Olha, você vai para lá, você fica no Egito e fica lá até que eu te diga para voltar. Sabe o que significa isso? Eu estou o tempo todo te olhando, eu estou o tempo todo cuidando de você. Você está no Egito, mas o meu olhar com você não está distante. Eu te digo quando voltar, eu estarei cuidando de você. Essa é a ideia da gente entender que lugares, que as pessoas que estão ao nosso redor são mais importantes, pessoas
e o próprio Deus é mais importante que o lugar, ainda que ele importe. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente precisa entender de Deus nessa trajetória toda que nós lemos, para usar para a vida toda, é que a gente não... Eu sei que você sabe disso, mas eu queria confirmar no seu coração. Não subestime Deus, Ele atua com métodos inesperados. Não subestime Deus. O tempo todo, em Mateus, está querendo fazer um confronto e paralelos e querendo mostrar uma história, porque as pessoas falam, tem certeza? Porque num primeiro momento não fica muito claro que isso tudo está acontecendo diante dos olhos dele, a história, o Messias chegando ali. E a gente, como cristão, a gente tem um dos maiores desafios nossos é compreender se nós estamos ou não estamos caminhando de acordo com a vontade de Deus e se todo o movimento que está acontecendo ali, principalmente guerras, tragédias, e aqui nós vemos no texto, morte de crianças, como isso tudo pode fazer parte de um grande plano, de uma história, para nós é muito difícil. Olha o que está, só para você pegar nesse texto, só nesse texto, quantas coisas que a gente pode estranhar na metodologia de Deus, que a gente não sabe qual é. Um anjo vem em sonho avisar que o Senhor pode morrer, o anjo não faz nada. O anjo não se movimenta para proteger o Jesus. E o que ele faz? Ele coloca a ação de proteger Jesus na mão de José, um homem falido. Pensem nisso. Se você parasse para pensar, falasse assim, Deus, você tem uma estratégia melhor? Porque você conhece os anjos, tem poder. Por que isso não se manifesta? Por que você coloca sobre José, ou colocou sobre José, a ação de fazer ou de agir? E outra coisa, você aparece em sonho. Ou seja, se aparece outra pessoa, você chega... Se você tivesse um sonho com o Senhor, você não tem com quem dividir aquela história. Não tem outra pessoa. Você viu? Você também viu o anjo? Ou seja, a metodologia de Deus no agir desse momento aqui é uma metodologia que você fica assustado. José, apreensivo, esperou amanhecer, sair, ele chegou e falou, se é isso mesmo, eu vou pegar minha família, e o texto vai falar que ele foi de noite, Herodes vai matá-lo. Nossa, vou usar até um termo aqui um pouco pesado, quer dizer, não tanto, mas esse abacaxi está na minha mão, eu que vou ter que fazer isso. Bom, então vamos sair agora. Mas é um método que você vai ver que, pelo olhar humano, se você fosse escrever essa história, ele não tem sentido. Outra coisa que parece não ter sentido é alguém que vem salvar a humanidade e está fugindo. Alguém que vem salvar a humanidade está fugindo. Como eu vou acreditar ou acreditar nisso? Como eu vou dizer o seguinte, como esse jovem, se ele está fugindo de Herodes, ele não tem a menor condição de me conduzir. A gente vê na história da humanidade uma série de coisas que nos traem os olhos, porque os métodos do Senhor são absolutamente diferentes o tempo todo, e Ele não tem, digamos assim, Ele vai cuidando do nosso coração, Ele vai dizendo as nossas apreensões devagarzinho, parte a parte, a história vai se desenrolando, mas num primeiro olhar, a gente querer traçar uma metodologia, quando a gente chega e diz assim, esse Deus está fazendo tudo errado, é porque a gente está olhando sobre os nossos olhos, sobre a nossa metodologia, sobre o nosso tempo, e a gente não compreende isso. A gente precisa aprender. Eu já vivi algumas situações, uma delas que eu vivi, eu não vou contar detalhes, mas dentro da igreja, há muitos anos atrás, e não foi aqui, né? De verdade, não foi aqui. E eu vivi a mesma situação. Imaginem, aconteceu um mesmo problema. O problema X, que haviam os atores e eram os atores envolvidos, e eu orei ao Senhor, e eu via lá em casa, o que eu vou fazer? E eu procurava pessoas mais experientes na fé que eu, e dentro da igreja presbiteriana, para saber que ações eu ia tomar. E aí um dos pastores, que eu adoro até hoje,
muito experiente para mim, ele falou assim: meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou pastor há X anos na época, acho que mais de 40. Eu nunca ouvi uma história dessa. Vou orar por você e eu espero que Deus te dê a luz para você resolver esse problema. Problemaço. Não importa, vocês vão ficar curiosos, mas é um problemaço, não importa. Passa-se um tempo, a coisa eu oro e tal, as coisas se resolvem. Deus resolve de uma maneira incrível. Eu disse, meu Deus, que maravilha, então eu fiz isso e aconteceu aquilo e tal. Acreditem ou não, passam-se poucos anos, acontece tudo igual. O que você faria? Ora, já sei, né? Já sei o que vai acontecer. Já sei, já tenho essa experiência. E Deus me colocou aqui porque eu já sou experiente agora. Eu tenho experiência, sei onde orar, sei como agir. E aconteceu tudo diferente. Absolutamente diferente da primeira vez. O resultado foi outro. E eu olhei para Deus, Deus, não entendi nada. Me perdi novamente. Os métodos de Deus na nossa vida não querem que você fique preso a eles, nem ficar ligados a eles. Eu aprendi a só confiar. Isso a gente precisa aprender. Esqueça os métodos de Deus. Não tente enxergar Deus num movimento tal ou movimento B. Não tente fazer isso, porque Ele é fantástico em modificar, em mostrar e fazer coisas que não fazem o menor sentido para o nosso olhar, mas Ele quer tão somente o que José fez, trabalhar a nossa confiança, trabalhar o nosso compreender, a gente avançar nesse processo de salvação aqui com Deus. Ele tem uma diversidade de métodos que nunca você vai compreender. Não se gaste nisso. Invista tempo em orar, em compreender o seguinte: eu estou fazendo, se Ele me mandou para o Egito, eu vou para o Egito. Não importa o ônus disso, não importa se sou eu que tenho que cuidar dessa criança que vai salvar a humanidade, não importa. Eu preciso fazer porque apenas confio, apesar de eu achar que talvez eu fizesse diferente. E é por isso que a gente tem que se direcionar e trabalhar com o Senhor, para a gente não fazer o nosso diferente, fazer o diferente dEle. E Deus é tão maravilhoso que Ele manda hoje explicar para José o que ele devia cuidar. Sabe o que ele estava falando para José? Olha só, eu sei que os meus métodos são muito estranhos para você. Tenha serenidade até que se cumpra aquilo que eu preciso cumprir na tua vida. Entenderam? Deus, dizendo para ele, está dando serenidade, retirando ansiedade, fazendo ele compreender o seguinte: eu sei que os meus métodos você não vai compreender, mas eu preciso que você tenha paz para cumprir aquilo que você já se propôs quando tirou a família dali. Ele faz isso com a gente, mas só faz isso se a gente conversar com Ele. Se a gente não conversa com Ele, a gente fica profundamente ansioso, porque os métodos dele, os métodos do Senhor, eles são múltiplos e, em geral, são absolutamente estranhos à nossa compreensão, e deve ser assim, justamente por conta da maneira que Ele conduz isso tudo. E esse é o último ponto. Repararam que tudo que aconteceu aqui, todo esse movimento, até a chegada em Nazaré, não há nada. Não há uma estrela no céu, como aconteceu com os magos. Não há profusão de milagre. Não, apareceu um anjo no sonho. Então, somente José, ele e Deus. É como uma voz, como uma conversa. Apareceu em sonho. Mas esse é o único movimento miraculoso, que é o contato de José. O resto tudo foram movimentos de uma família caminhando no deserto, uma família se alimentando no Egito, uma família se deslocando para Israel, uma família que o próprio José que descobre que Arquelau está lá. Ele não é avisado isso, ele, opa, tem alguma coisa errada. E ele se volta novamente, o texto vai informar que o anjo novamente orienta, com base nessa nova informação. É quase assim, poxa, o anjo não sabia? Sabia. Mas a interação com Deus é assim, é uma interação onde o meu coração bate, a minha ansiedade aflora, e Ele vai e me reconduz
a nova rota de vida. Essa é o grande movimento do Senhor nas nossas vidas. Porque se a gente ficar se perpetuando aquilo que eu falei no início, percebendo os lugares e as pessoas, a gente não vive sem a orientação divina. A gente vai viver de tentativas em tentativas. Aqui não há um milagre aparente, mas há um milagre sendo construído ali no guardar do Senhor Jesus, para que Ele pudesse futuramente continuar conduzindo a sua história. Então a gente tem que aprender aqui que a gente precisa aprender a produzir milagres silenciosos. É isso que Ele nos ensina. Nós produzimos, Deus produziu milagres através de José com Jesus, e nós precisamos aprender que Deus tem uma maneira muito discreta de agir hoje na história. Nós queremos apoteóticos, coisas acontecendo no céu. Nós muitas vezes trabalhamos com a história na mão e mostrando. Isso acontecia muito na nossa família. Era legal, porque a gente chegava no final do ano e querendo mostrar que Deus fez aqui, e Deus fez ali, e Deus fez acolá. Isso, nada contra isso, não é um demérito ter isso. Mas é engraçado que quando Deus fez, Ele fez a cada uma dessas pessoas em silêncio. Quando Jesus vem e chama e faz um movimento, Ele o faz em silêncio. Ele é discreto no seu agir, no seu falar, no seu amor e na sua condução. E isso é um ensinamento para nós também o fazermos na vida de outras pessoas. Porque quando eu sou atingido por esse amor, de uma forma discreta, quando alguém não crê de uma forma discreta, e se você está me ouvindo aí, se você não foi atingido por esse amor, entenda, nós não queremos brigar. Há pouco tempo atrás, um amigo meu chegou e disse assim, que não é cristão, você aí está falando para as almas perdidas. Não, eu estou falando para pessoas que Deus escolheu, que nunca estiveram perdidas. Simplesmente vão se encontrar no lugar exato aonde Deus quer, na hora que quer. Não existe falar para alguém que está perdido, é uma visão externa. A visão interna é assim, ele sempre foi escolhido e a gente simplesmente está abrindo as portas para que ele se encontre com Jesus Cristo. A gente tem uma compreensão muitas vezes equivocada que situação A, B ou B garantem que Jesus está fazendo algo na minha vida, eu tenho essa necessidade de falar. Nada contra, mas olha, fazer em silêncio, em tudo que você faz, né? Até do dízimo, em silêncio, de forma, eu estou convencido de que a igreja de Curicica precisa ter recursos para que essas bênçãos que estão acontecendo na minha vida, na vida da minha família e na vida de todo mundo permaneça. E isso carece de recurso, ele precisa vir de alguma maneira, e isso vem de um movimento silencioso. É isso que a gente espera. Quando você faz um bem para alguém, é um movimento silencioso. Então os milagres estão acontecendo hoje sim. Eu não preciso de uma rede de televisão, uma cadeia mostrando que alguém se levantou de muletas, entendeu? A coluna, o câncer foi curado. Isso não é necessário para Deus. Nós precisamos entender que nós vivemos sim de milagres e a maioria deles são silenciosos. Se eu for como José, conduzido por Deus em oração, em dia a dia, cada etapa nossa, cada movimento de vida nosso é um milagre, porque Ele está nos orientando, só que a gente não se liga nisso. A gente sempre pretende coisas, um emprego, uma cura. Usufrua de milagres silenciosos na sua vida, entenda cada um deles, contabilize para si mesmo, usufrua da sua comunidade, da sua família, silenciosamente, dizendo o seguinte: Deus me abençoou nisso. Ninguém precisa saber, ou talvez os amigos. Por que não? Porque não é isso que Deus espera.
em ser comunicado. Deus é discreto. Deus quer fazer as coisas de uma forma discreta, como fez assim. Ou seja, se até para o seu filho ele não fez nenhuma manifestação mais apoteótica para salvá-lo e poderia ter feito, por que vai fazer comigo, com você? Ele só quer que a história e a comunidade daqueles que creem conheçam e entendam que Ele existe e Ele está atuando, independente das suas metodologias. No fim, a ideia de Mateus é o seguinte: a comunidade, quando lê o texto, o evangelho todo, é o seguinte: pode ficar tranquilo, esse é Jesus. Pode ficar tranquilo, os métodos dele são muito estranhos. Pode ficar tranquilo, o milagre está acontecendo, você não está vendo, o milagre está acontecendo. E pode ficar tranquilo, eu quero replicar e viver tudo aquilo que ele produziu para mim. Os obstáculos vão acontecer, Herodes vão acontecer, tudo vai acontecer, mas no fim, o que eu preciso mesmo é não ficar esperando um grande milagre da minha vida, mas produzir, através da minha vida, pequenos outros milagres silenciosos, como aqueles que o tempo todo, dia após dia, Jesus tem produzido na sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, ó Pai Celestial, é muito bom tê-lo em nossas vidas, é muito bom tê-lo na nossa história. Queremos, Pai, sempre ser desafiados, Pai, a olhar o lugar que estamos, Senhor Deus, e conseguimos perceber a sua direção para estarmos ali, a sua orientação para estarmos ali. E para além do que vemos, Pai, percebemos o acolhimento, o amor, como foi conduzido, Pai, através desse teu anjo, na história de José, na história de Maria e de Jesus. Ó Pai Senhor, faz que nós possamos perceber, Pai, o tempo todo os múltiplos milagres que são feitos de forma silenciosa na nossa vida e possamos ser parte disso, nesse movimento maior de preenchimento do seu Espírito Santo na vida de tantas outras pessoas, de forma silenciosa, para e passo, etapa a etapa, silenciosamente transformando outras vidas em pequenos movimentos, mas sempre, Pai, orientados por Ti. Não esqueçamos nunca, Senhor Deus, que o Teu olhar e o Teu amor perpassa o tempo todo a nossa vida. Sê conosco, nos faz ouvir anjos nos nossos sonhos, nos nossos desejos, Pai. Mas antes disso, Pai, o interesse nosso em querê-lo ouvir. Assim te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.